vamos comer o Goiás! Não é pra ter disputa uma nossa, todas nossas! Todas nossas! Todas nossas! Nós vamos comer o Goiás! É assim, salve família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não for inscrito, já dá aquela moral aí. Deixa o like também, o like é importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral aqui pro Thiagão, deixando seu comentário, a sua opinião e a gente trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Bora pro vídeo? Família vascaína, ontem eu tive a oportunidade aqui, eu e o Gleiber, de fazermos uma live com o Sérgio Frias aqui no canal Vasco em Família, no Cruz Maltino Sem Fronteira. E aí ele comentou ali que tá todo mundo aí muito chateado, a grande parte da torcida, chateado com o Levin, não ter conseguido aí ser presidente nesse momento aí com a ação dos Templários, mas ele vai contar aqui pra gente que essa não é a única opção de lutar contra o golpe. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Torcida vascaína, antes de começar no nosso vídeo, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, mas o Nenê vai sortear 6 camisas oficiais do nosso Vascão. É só ir lá no Instagram dele, no feed, e ele vai dar todas as regras lá. Nenê tá sendo craque dentro de campo e fora também, ó. 6 camisas oficiais, tem oportunidade de ganhar. Nenê é fera demais, hein? Então não perca. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, vai lá no Instagram do Nenê. Família vascaína, ontem teve aí mais uma rodada da Série B, né? Termina hoje com Remo, Sampaio Corrêa e Remo, mas como esses times aí não passam o Vasco, no máximo chegam a 39 pontos, eu acho que aí a gente tem que se preocupar com a parte de cima da tabela. Então é o seguinte, ontem o Botafogo empatou, um resultado até que ajudou. O Guarani também empatou, mas o CSA acabou ganhando e passando o Vasco. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês de análise é o seguinte: nós estamos aí no G4 com CRB e Avaí, times que o Vasco não enfrenta mais. Não enfrenta mais. Eu sei, torcida vascaína, que o Vasco tem que fazer a parte dele. E principalmente fazer o que não fez ainda no campeonato da Série B, que é vitórias consecutivas, passar de 2. O Vasco até o momento nessa competição só conseguiu ganhar 2 consecutivas. E se quiser subir, realmente vai ter que ter uma sequência de vitória. Mas precisamos secar. É isso que essa gestão de merda entrega pra gente. Essa é a realidade. O vascaíno hoje ele precisa secar vários times da Série B. E aí eu trago aqui o seguinte: o nosso arquirrival aqui, o nosso rival aqui do Rio, que é o Botafogo, que está na Série B com a gente, vai poder aí nessas próximas rodadas ser fundamental para ajudar o Vasco da Gama. Não só ajudar o Vasco, como se ajudar, é claro. Eles têm que confirmar o acesso deles. Mas depender do Botafogo, pra mim, puta que me pariu, hein? Mas é o seguinte, ó, tá aqui, ó. O CRB, o Botafogo, as próximas 2 rodadas do Botafogo é justamente os times que estão no G4 nesse momento. Avaí e CRB. Então, olha a importância aí do Botafogo jogando em casa contra esses 2 clubes, tirar pontos deles, não fazer eles somar e o Vasco conseguir os 3 pontos. Tanto contra o Confiança fora de casa no domingo às 6h30, o Vasco fecha a rodada, então já vai saber do jogo aí Botafogo e Avaí, já vamos encostar aí se o Botafogo ganhar do Avaí, e também do Sampaio Corrêa fora de casa. Então, Botafogo vai poder estar ajudando o Vasco, porque são 2 times que estão no G4 e vai ser fundamental a derrota deles. Infelizmente, é isso que essa gestão de merda entrega pra gente. Temos que secar. Principalmente, família vascaína, eu estava analisando aqui o seu CRB. O CRB. Porque o CRB ele tem confrontos diretos nas próximas 3 rodadas. Né? Enfrenta o CSA, que está com 41 pontos, enfrenta o Botafogo fora de casa e também enfrenta o Guarani. Todo mundo que está nesse bololô aí. Então vai ser importantíssimo, sem dúvida nenhuma. O Botafogo está ajudando a gente aí, ganhando do Avaí, ganhando do CRB. O Vasco confirmando as suas vitórias contra a Confiança e Sampaio Corrêa. A gente vai estar ali embolando mais essa situação. E aí eu acho que é importante isso, porque esses times vão dar uma tremida na perna. Porque Vasco é Vasco. Então, o Vasco encostando neles, eles vão sentir a pressão e a gente vai seguir aí o nosso caminho, família vascaína. Queria saber a opinião de vocês aí. Se vocês pensam como eu, vai ser importante aí o Botafogo tá ajudando a gente, ganhando do Avaí e do CRB. Torcida vascaína, pra gente estar finalizando o vídeo,
grande parte da torcida vascaína sofreu um baque, né? Que foi essa derrota aí da ação dos Templários no dia 28. Mas aí eu tive a oportunidade ontem, eu e o Gleiber, de fazer uma live aqui com o Sérgio Frias, e ele justamente explicou essa situação, que há outras maneiras de o torcedor vascaíno se envolver com o Vasco da Gama, não apenas ficar aí torcendo para o Vasco, claro, os resultados em campo, isso é importante, mas não somente isso, não ficar esperando somente uma reviravolta na justiça, há outras formas de a gente lutar contra o golpe, de o torcedor vascaíno não permitir mais esse tipo de situação dentro do Vasco da Gama. Ele vai comentar aí também de uma possível aí, ele ficou sabendo de uma notícia em que o Grupo City estaria interessado na compra do Clube de Regatas Vasco da Gama. Roberto Monteiro ontem também na live lá do Léo, né, na torcida vascaína, comentou alguma coisa sobre isso também, que ele tem ali, ele tá vendo algumas situações que vão de encontro a essa ideia, né? Quanto pior, melhor para essa gestão de merda. E aí o Sérgio Frias vai comentar um pouco dessas situações, da maneira que o vascaíno hoje pode ajudar, não somente esperando leve na presidência, não somente esperando uma reviravolta na justiça, e essa situação aí também de uma possível venda do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu vou ficando por aqui, tamo junto. É muito bom ser Vasco, vale a pena escutar a família vascaína, o que o Sérgio Frias tem para dizer. Se liga só, tamo junto. Temos que entender que, evidentemente, todos que estão coadunados à ideia de que o Luiz Roberto leva esse ano, além de ter ganho a eleição, com o mais rápido ele assumiu o clube, melhor para o Vasco, etc., as pessoas criaram uma expectativa e ficaram muito decepcionadas. Essa é a grande questão. Então, Sérgio Frias, o que você tem a nos dizer, o que você acha que deve ser feito? Eu estou dizendo desde maio desse ano. Independentemente dessa questão, nós temos que ter quem é a oposição a esse golpe, e a maioria esmagadora dos torcedores do Vasco é contrária a esse golpe. Isso tem que passar de torcedor a sócio estatutário. Porque se nós hoje já fôssemos, observem o que eu vou dizer, se nós hoje já fôssemos maioria no quadro social, tranquila, evidente, passada para todo mundo, posta em mídias sociais, jogada na imprensa, isso já poderia ter um contorno diferente para ações que o Vasco vai tomar, para recursos, etc., e para visões gerais, inclusive da própria imprensa convencional. Se nós não nos movimentarmos para nos tornarmos maioria evidente no quadro social, nós corremos vários riscos. Nós corremos o risco da reforma estatutária sair da maneira como se entende. Hoje, eu vi uma reportagem sobre o Grupo Sonda e uma possível aquisição do Vasco. Se esse grupo comprar o Vasco, o futebol do Vasco, no caso, é praticamente como se tivesse comprado o clube. Ah, mas eu vou tomar o cuidado que eu vou fazer no contrato, isso pouco importa. Então há um movimento de dentro da turma que deu o golpe no Vasco para fazer do Vasco algo que não interessa provavelmente a maioria dos torcedores do Vasco. E que vai ser jogado via imprensa, que vai ser jogado via direção, como uma coisa ótima para o Vasco. Então, se não houver essa junção de sócios estatutários no Vasco, e as pessoas continuarem dizendo, não, mas é porque eu vou esperar agora a decisão do mês que vem, eu vou esperar, não vai haver uma possibilidade de uma reversão, vai todo mundo ficar esperando apenas a questão de uma reversão da justiça. E a reversão eleitoral não vai acontecer. Então, o fundamento hoje é o vascaíno tornar-se sócio estatutário. Porque aí, mesmo que haja uma reforma de estatuto e ele, a princípio, não possa votar, ele pode depois, baseado no artigo 59 e 60 do Código Civil, com uma junção de 20% dos associados do Vasco, entrar com um pedido de alteração estatutária, inclusive alterando aquilo que se defina numa reforma estatutária. E garantirá, se houver um pleito em 2023, ou seja, se não houver uma reversão a tempo, que esse pleito em 2023 seja ganho pela oposição, que tem uma outra ideia do Vasco. A ideia da oposição é vender o Vasco imediatamente? Não é. A ideia da oposição é entender que o Vasco pode ficar cuidando da vida dele como se ele tivesse um aquário sozinho e o seu principal rival crescendo. Não é essa a visão. A visão nossa não é uma visão de que o Vasco precisa obter uma verba significativa de fora para poder começar a trabalhar. Claro, tem que tomar cuidado com o RED, com essas coisas todas, para você ter problemas de desvalorização da moeda, tudo bem, mas é a ideia de que você precisa buscar esse dinheiro de fora para resolver a situação primária do Vasco, a situação de curto prazo do Vasco, e a partir daí criar uma possibilidade de um ciclo virtuoso de novas receitas que venham surgir. Isso é o que está na cabeça de quem não está lá ou de quem não apoia quem está lá. Mas não é a visão, por exemplo, da imprensa convencional, que está claramente deixando as coisas acontecerem do jeito que ocorre. Então, nós não vamos ter sustentáculo nenhum se nós não formarmos maioria. E hoje o fundamento é que nós nos formemos maioria. Agora, eu não estou falando isso no dia 29 de setembro apenas. Eu estou falando isso desde maio. Acreditem no que eu estou dizendo. Ah, mas é um problema porque depois o voto não vale? Já expliquei.
se tiver maioria absoluta, ou seja, mais de 50% dos votos gerais, vai ganhar a eleição em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Agora, se não tiver, pode perder uma eleição por uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa colar. Então, eu acredito que isso tenha que ficar na cabeça de todo mundo, além, evidentemente, daquilo que concerne ao ocorrido ontem.